canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Estamos discutindo, obviamente, renovação da mente e agora estamos analisando algumas das práticas físicas que você pode fazer para ajudar que a renovação da mente aconteça. Como falei antes, teremos os módulos disponíveis, também enviaremos um e-mail para todos os participantes aqui e deixar você decidir como deseja receber algumas dessas coisas e dar-lhes acesso a essa renovação da mente. E vamos tentar também garantir que os links estejam lá para que você possa acessar e ouvir novamente. Falando sobre isso no acompanhamento, que é muito importante. Não é apenas ouvir isso, mas o acompanhamento e a continuação, a consistência que você poderá fazer. Estávamos conversando antes sobre selecionar algumas declarações da palavra de Deus que você pega as escrituras e as coloca como sua, e nós mostramos a você como fazer isso. Nós mostramos através do livreto, conhecendo o que temos em nós. Temos também um CD que você pode obter, que contém as declarações e você pode acompanhá-las. Você pode colocá-las em seu carro, onde você estiver ouvindo, você pode levar com você para qualquer lugar. Como dissemos no final aqui, quando acordar para amanhã, acorde lentamente, sem alarmes agressivos. Você poderá acordar, não apenas pular da cama, tire um momento para anotar os seus primeiros pensamentos, como eu disse, algumas das melhores, o que eu consideraria uma revelação para mim, é quando eu acordo logo de manhã e a primeira coisa, antes mesmo de eu estar pensando, Deus está falando. E eu estou ouvindo a voz dele e ouvindo o que ele está me dizendo. Você será capaz de dizer a diferença, então eu escuto isso, e quando você notar as primeiras coisas que você percebe que está pensando, ou que Deus está dizendo, então você escreve. Faça um pequeno diário, algo assim. E nós estamos montando isso para poder te ajudar, te guiando e te dando tempo para você possa poder consultar e escrever as coisas. Você tem sua folha de avaliação diária, que preenchemos no início, vamos falar sobre isso em apenas um momento. Então você anota os seus primeiros pensamentos sobre o que foram os seus sonhos, vocês escrevem, dizem que todo mundo sonha. Muitas pessoas não se lembram dos seus sonhos, mas quando você começa a se conectar, haverá algumas coisas que você vai se lembrar, algumas coisas que você não precisa lembrar, que é quando você come pizza demais na noite anterior. Isso lhe dá sonhos estranhos. Não estamos falando disso, estamos falando de sonhos divinos. A palavra de Deus, Deus vai te dar bons sonhos, Ele vai te dar sonhos e mostrar coisas, sonhos até muitas vezes de aviso, coisas incríveis de como Deus vai falar com você. Mas você tem que escrevê-los exatamente. Agora, lembre-se de quando você as nota, quando acordar, você anota essas coisas, anote exatamente como você se lembra. Então, não é um momento para tentar interpretar. Primeiro você anota como você se lembra, do jeito que é capturado. Então, mais tarde, você pode começar a buscar a Deus e a interpretação. Não busque a interpretação no primeiro momento, porque você tem a tendência de começar a mudar as coisas. Então, escreva exatamente como foi primeiro. Agora, vamos falar um pouco sobre pensamentos. Toda memória é um pensamento. Todo pensamento se torna uma memória. Eu tive esse pensamento, mas sumiu. Não, ele não sumiu. Ele apenas foi arquivado, ele ainda está lá. E ficará lá por cerca de 48 horas mais ou menos. Então você decide basicamente para onde vai partir. Se vai para a memória ou se apenas queima como combustível. Todo pensamento e memória é uma ramificação das árvores do cérebro, entre aspas. Quando falamos sobre, entre aspas, árvores do cérebro, estamos falando sobre
a aparência dos neurônios e todo esse tipo de coisa do qual falamos aqui. Doutora Caroline Leaf, ela fala sobre algumas dessas coisas, dá detalhes muito bons, fornece algumas fotos e coisas do tipo. Agora, somos comandados a controlar os nossos pensamentos. É um comando, ok? E você pode encontrar isso em Mateus, capítulo 6, do 25 ao 31. Você pode encontrar Mateus capítulo 10, verso 19, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 12. Você pode ler tudo. Nos é dito para até mesmo levar cativos os nossos pensamentos. Se eles não estiverem alinhados com a palavra de Deus, devemos lançá-los fora. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, sofismas, imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu vou te dizer, no começo, quando você tentar fazer isso, pode ser difícil, porque muitos desses pensamentos você apenas os tem passando pela sua mente. E você pegar cada um que não está certo e trazer cativo, exige esforço, mas vale a pena o esforço. Na verdade, não é nem mesmo uma questão de escolha. Você é ordenado a fazer isso. Então temos que perceber que quanto mais você pratica, melhor você fica, mais fácil fica. E logo você faz isso sem pensar muito. E quando eu digo sem pensar muito, mas sem pensamentos conscientes, ok? Um pensamento pode ser visualizado tendo a aparência de uma árvore com um tronco, muitos galhos. Na verdade, as ramificações deles podem até 70 mil ramificações. Isso é incrível. E quanto mais ramos tiver, mais espaço, memória é ocupado. Então, quanto mais espaço o pensamento, memória ocupar, mais o pensamento está acessível. Essa árvore com muitos galhos, pensamentos, é composta de células chamadas neurônios. Os neurônios são células excitáveis eletricamente, o que significa que você pode fisicamente usar a eletricidade para estimular isso. Essas células, e de fato temos médicos que agora eles podem usar esse estímulo elétrico para fazer com que você se lembre de certas coisas. Isso não é necessariamente o que eles estão tentando fazer, mas eles serão capazes, porque talvez estejam procurando por algo, você está passando por um teste ou coisa do tipo, e eles colocam esse equipamento enquanto enviam pulsos elétricos. E você pensa, uau, o que foi isso? Foi o fato de que o impulso elétrico passou pelaquela memória e a trouxe para a superfície porque recebeu um impulso elétrico. Na verdade, eu estava lendo algo ontem à noite, fazendo mais algumas pesquisas, e há uma máquina agora, não vou citar o nome porque não vou fazer anúncio para eles, mas é incrível porque é facilmente acessível para as pessoas e você vai lá e eles farão isso com você. Na verdade, eles colocam eletrodos e essas coisas para que possam monitorar o que está acontecendo, mas então eles propositadamente introduzem impulsos elétricos e podem ter vários efeitos diferentes. As duas coisas que eles mais mencionaram, uma foi que ajuda a aliviar a dor, porque basicamente eletrifica os neurônios que lidam com a dor e chama a atenção deles. Então você não está pensando na dor, resumidamente, mas a dor cessa um período de tempo e você ensina como a controlar a dor ou gerir a dor, você poderia dizer. Mas agora também há outro aspecto, eles descobriram que quando começam a fazer isso, descobrem que as pessoas que sofrem de grandes formas de depressão, enquanto faziam essas outras coisas para controlar a dor, eles perceberam que impulsos elétricos estavam passando por certas partes do cérebro onde esses impulsos elétricos vão apenas para esses lugares, esses lóbulos ou qual seja a área, mas também vai para onde essa área tem algum tipo de conexão neural com outra parte do cérebro. Então esse impulso elétrico também vai para outra parte do cérebro. E quando isso acontece, eles percebem que as pessoas estavam gradualmente saindo da depressão porque eles estavam
afetando a parte do cérebro que lida com a depressão. Coisas desse tipo. É incrível. Eu estava vendo algumas delas e eles começaram a perceber, a testar algumas dessas coisas e agora está se tornando um uso comum, uma prática, um tratamento comum para controlar dor e depressão. Então, bem, esse é um equipamento, parece mesmo, o que eu estava vendo. É uma cadeira em que você entra, eles fazem essas coisas, então é incrível, mas está mostrando que o próprio cérebro, não a mente, mas o cérebro é onde os pensamentos e memórias estão armazenados. A mente os acessa e os usa, mas você tem que perceber que a mente determina. Às vezes esses pensamentos virão em pensamentos que estamos à mercê, e pensamos que estamos à mercê dos pensamentos. Mas o que isso significa? Uma de duas coisas, na verdade, as ambas podem se aplicar. Número um, isso é o resultado de uma mente rebelde ou indisciplinada. Se você constantemente tem pensamentos passando por sua cabeça, especialmente coisas que você não quer pensar, é uma mente rebelde, é indisciplinada. Isso significa que você não exerceu disciplina nessa área. Esse é um aspecto e isso é verdade, não importa o que aconteça. Ok? Outro aspecto essa é a única maneira que o inimigo tem de atingir você. Ele vai atirar pensamentos em você. Se você é bombardeado várias vezes em coisas diferentes, isso é apenas uma mente indisciplinada. Mas também reconheça que se o inimigo tentar tirar esse pensamento em você, então o fato de que ele está conseguindo entrar e você está pensando sobre esse pensamento, se você está pensando sobre esses pensamentos, esse é um aspecto para provar que o pensamento não se originou em você. Porque você está pensando sobre o pensamento, ok? Quando ele vier nesse sentido. Agora, se o inimigo está tentando atirar esse pensamento em você, e ele faz isso constantemente, se ele está tendo sucesso nisso, isso remonta ao fato de que você tem uma mente indisciplinada. O seu escudo da fé apaga cada dardo inflamado do inimigo. E se não está apagando cada dardo inflamado, esses dardos inflamados não podem ser dor ou coisas assim, mas esses dardos inflamados são principalmente pensamentos. E seu escudo da fé, que é espiritual, pode extinguir todo o dardo inflamado que vier. Ele pode atacar, mas você pode extingui-lo, construindo uma fortaleza na sua mente da palavra de Deus que impede de atacá-lo até um ponto em que não tem efeito em você. E você chegará ao ponto em que é como um certo pensamento está tentando entrar e você reconhecerá esse pensamento e o seu primeiro pensamento quando você reconhecer é: diabo, você é tão estúpido, você é tão óbvio. Você é realmente tolo se você ainda não aprendeu que isso funciona. Isso não funciona em mim. Eu não vou agir de acordo com esse pensamento. Mas a maior parte, 99% disso, pode ser resolvido com você disciplinando sua vida de pensamentos e disciplinando a sua forma de pensar. A maneira mais rápida de disciplinar sua vida de pensamento é disciplinando a sua língua. Porque da abundância do coração a boca fala. Mas antes de falar, tem que passar pelo pensamento. E assim que você controla a sua língua, aqui está a questão. Pensamentos, como dissemos antes, você recebe informações que vêm na forma de um pensamento, ok? Estou falando de um pensamento. O que você ouviu sendo dito é um pensamento falado, ok? É simples, mas então você ouve o pensamento falado, agora você ouve aquele pensamento e diz, ok. Você deixa ele lá por um minuto e você decide. Uma das maneiras de solidificar aquele pensamento é falando ele. É meio difícil de fazer em uma situação como esta, mas uma das coisas que notamos, esta é uma das coisas que me deixam empolgado sobre isso, é porque você tem essa ideia e você pensa, sim, isso faz sentido. Bem, faz sentido espiritual. Nem sempre faz sentido lógico ou sentido físico, mas faz sentido espiritualmente. Se alinha com a palavra de Deus. Então você tem algumas experiências que também eu experimentei isso, ok? Isso faz sentido. Então, quando isso acontece, mais tarde você descobre que isso foi realmente revelação, porque é uma verdade espiritual.
E é revelação porque não está sendo praticado e Deus está tentando fazer com que seja praticado. Ele dá a revelação. Deus não dá muitas revelações para as pessoas que não querem compartilhar. Então, se você não compartilha as coisas que Deus te dá, ele tende a não dar tanto. Por quê? Porque ele quer isso para fora. E por isso que ele dá. Ele quer que espalhe. E se é bom para você, é bom para todo mundo. Vamos colocar assim. Se não é bom para todo mundo, também não é bom para você. Então, uma das coisas que começamos a fazer, quantos de vocês estavam aqui quando enviamos alguns dos treinamentos de discipulado, treinamento do Life Team, se lembram disso? Você se lembra que houve um ponto, uma noite, quando eu comecei a falar sobre como quando eu vou para o exterior, nem sempre para o exterior, quando isso acontece, mas quando eu vou para o exterior e eu uso um tradutor, uma das coisas que notei é que o tradutor tinha uma melhor compreensão da mensagem que eu prego do que muitas das pessoas que estavam sentadas lá. Eu comecei a perceber que a razão pela qual eles se iluminaram antes das pessoas era porque eles estavam falando, eles estavam dizendo, e então comecei a ligar os pontos e disse, uau, então a maneira mais rápida de entender isso é pregar, é ensinar. Então se você prega, você entende. Agora, muitas vezes eles dizem que ensinar é um segundo aprendizado. Você aprende de novo quando ensina. E se você realmente quer aprender, ensine, porque é quando você realmente aprende. E foi isso que eu fiz durante o treinamento dos Life Teams, do discipulado, que provavelmente não deveria, acho que inventei um ou dois durante esse seminário, mas inventei um termo que comecei a chamar de tradução homogênea. Se eu tiver alguém traduzindo para mim, geralmente eu falo em algum tipo de inglês e eles falam em espanhol, francês ou russo ou outro idioma. Mas tradução homogênea significa que eu falo inglês e eles falam inglês. Por quê? Porque isso é homogêneo, significa do mesmo tipo. Quando eu comecei a falar inglês, eles tiveram que repetir palavra por palavra o que eu disse em inglês, o que é bom, porque foi a primeira vez que eu pude realmente ter certeza de que eles estão acertando. E muitas vezes, quando eles dizem em outro idioma, eu não consigo compreender, mas aqui está o que eu descobri também. Aqui nessa plataforma eu tive cerca de 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas durante esse tempo. O que significa que eu os trouxe aqui e eles traduziam para mim de inglês para inglês. Para as pessoas em cerca de 3 minutos, um tempo bem curto, apenas para acostumá-los. E eu diria, quando eu prego para pessoas de língua estrangeira e tenho um tradutor, meu padrão de fala é diferente. Obviamente, posso ter que diminuir o ritmo, tenho que formar os pensamentos, tenho que dizer em parte para que eles possam ouvir, e eles podem formular em seu idioma. Em seguida, apresentar, e enquanto eles estão fazendo isso, está sendo gerado isso. De modo geral, quando falo para um público de língua estrangeira, a mensagem sai muito mais forte, muito mais direta, muito melhor ordenada, porque eu tenho tempo para pensar e organizar isso. E às vezes, algumas das que eu diria inspirações pode ser perdido no sentido da revelação de Deus fluindo, o Espírito Santo fluindo através de você, mas mesmo assim, ele pode organizá-las, porque ele começa a trabalhar comigo da maneira que eu vou falar. Mas eu falaria, e essa pessoa, e aqui está o que eu descobri. Número 1, ninguém disse exatamente o que eu disse. Tudo que eles tiveram que fazer foi me repetir palavra por palavra, e ninguém repetiu. Então eu comecei a pensar, meu Senhor, o que aqueles intérpretes estão dizendo em outras línguas? Se as pessoas não conseguem dizer inglês por inglês, quão pior é quando vai de inglês para russo ou para outro idioma. Mas, então você só tem que confiar em Deus, Ele sabe como passar sua palavra. Amém? Então continuamos seguindo em frente, mas aqui está a questão do discipulado. É exatamente isso. Paulo sabia que ele poderia deixar Timóteo, ele poderia deixar Tito. Ele poderia deixar essas pessoas lá, sabendo que eles diriam exatamente o que ele diria. Por quê? Não porque eles memorizavam palavra por palavra, mas porque eles assimilaram, incorporaram a mensagem.
E eu garanto que eles disseram frases que ele disse palavra por palavra. Tenho certeza. Que eles o citaram palavra por palavra, mas ao mesmo tempo eles tiveram que ser capazes de trazê-lo para aquela situação, com aquelas pessoas. Mas a questão era, Paulo disse, eu digo a mesma coisa. E ele deixou Timóteo, Tito e todos esses caras lá e disseram a mesma coisa. Tenho certeza de que ao fazer isso, Paulo estava pregando muitas vezes. Eles estariam sentados lá, repetindo as mesmas palavras. Por quê? Porque eles não eram uma nação literária. Eles eram uma nação oral. Então eles estavam acostumados a repetir. É de onde tiramos a ideia. Em muitas igrejas hoje, veio disso para onde o ministro, durante a adoração ou liturgia, eles vão dizer alguma coisa, então o público responde. E você pode até ver que está escrito, o ministro diz algo e o público responde aquilo. Então, há esse vai e vem. Muitas vezes eles estão dizendo exatamente a mesma coisa um para o outro. Em muitas das igrejas carismáticas agora, temos isso que dizemos, repita isso depois de mim, e as pessoas repetem palavra por palavra. Esperamos o que você disse a elas, mas a razão disso, quando você faz isso, você está fazendo para garantir que eles entenderam. Levaria mais tempo, obviamente, mas imagina se eu dissesse, repita depois de mim. Quando começamos a sessão e passamos por toda a sessão e tudo que você faz é repetir depois de mim. Tudo que eu disser. Imagine, nem tudo está escrito aqui, mas tudo que está escrito, tudo que eu li e tudo que eu disser, automaticamente, quando você sair daqui, você saberá e lembraria de pelo menos 60%. Sem fazer isso, você tem que tomar notas realmente boas, ou você vai se lembrar tão pouco quanto 10%, porque está apenas ouvindo. Se você está fazendo boas notas, agora aumenta. Mas se você está fazendo boas notas, e essa é uma das razões, lembre que ontem nós conversamos um pouco sobre como alguns tipos de pregação não funcionam comigo. E eu não estou desprezando, eu gosto, a maior parte, mas há uma boa razão para eu ter um pouco disso, porque qualquer pensamento que você puder conectar a uma emoção, mais fácil será trazido à tona. Quantos de vocês já voltaram ao seu, talvez em sua escola de ensino fundamental, você vai lá e você está pensando em outras coisas, e assim que você entra lá, bum, você está de volta lá e você pode ver como criança, você pode ver outras crianças que você conhecia, onde eles se sentavam. Você pode ir para o refeitório e dizer, uau, é uma das primeiras coisas que desencadeia isso. Cheiro. Eu não sei como eles mantêm o mesmo cheiro depois de 30 ou 40 anos. Mas mantém, mas pense nisso. Você entra e aquele cheiro bate em você. E bam, você volta para trás. Você vê uma certa coisa, você vê um troféu e bam, você volta, porque aquele troféu está ligado a uma emoção. Se você puder conectar, quanto mais dos 5 sentidos você puder conectar a um pensamento, uma memória, mais relevante isso se torne, mais fácil é lembrar. Existem coisas, infelizmente, você pode ouvir uma música que não ouvia há 20 anos e você vai se lembrar de cada palavra. Amém? Não cantei, nem tinha ouvido, e vai sair. Você pode ouvir as primeiras notas e imediatamente você sabe o que será cantado e você pode acompanhar aquilo. Como se você tivesse acabado de escutar. É tão boa assim que sua memória realmente é. Ela lembra de todos aqueles detalhes, ela lembra das notas, ela lembra as notas em um padrão que lhe diz isso. Adivinha, foi essa a ideia que permitiu essa coisa em telefone. Você quer ouvir? Que música é essa? Clica no Shazam e ele vai dizer imediatamente, muito rapidamente. Ele pode dizer porque ele lembra, esse aplicativo é com base em como você pensa. Por quê? Porque foi feito por alguém que pensa e tudo é feito à imagem da mente do homem. Isso é incrível. Por quê? Porque foi quem fez isso, ok? Então tudo funciona nesse sentido. Agora, quando voltamos
falaremos em um momento terminar algumas dessas coisas sobre lidar com os pensamentos, mas algumas dessas coisas que vamos ver, eu quero, ok, vamos esperar até o próximo. Vamos falar sobre isso quando voltarmos. Então, vamos guardar nosso lugar aqui.